Bom dia, gente. Aqui é o professor Ed. Eu tô aqui para começar uma série de vídeos onde a gente vai tentar apresentar para vocês o conteúdo do projeto que foi solicitado para vocês lá na página no Facebook, que foi esse daqui, ó. Era um projeto que era para falar sobre intervenção urbana. Então, para você poder entender melhor como fazer esse trabalho aqui, já que alguns alunos tiveram bastante dúvidas, eu decidi fazer alguns vídeos explicando algumas coisas que seriam passadas na sala de aula. Então, primeiro, a gente vai discutir a história dessa ideia de intervenção, quando é que isso começa na história da arte. Depois, nós vamos discutir por que a gente faz isso, em que lugares são feitos. Eu vou mostrar para vocês algumas obras e a ideia contida por trás delas. Principalmente essa questão de interferir na maneira como as pessoas pensam, na maneira como as pessoas agem, ou na maneira como elas pensam sobre determinados assuntos. Terceiro, projeto. A gente vai detalhar melhor o que é isso. Vou mostrar para vocês o que é obrigatório constar no projeto. Eu tinha pedido para vocês pesquisarem, mas a gente vai discutir isso aqui. E por último, vou passar para vocês um projetinho que eu fiz no papel, o desenho do que era esperado, com a descrição e, se possível, um objeto construído depois. Tá ok? Por último, vou pedir para vocês, no final de cada aulinha, um trabalho de pesquisa. Você vai ler alguma coisa, vai investigar, para que você entenda melhor o que está sendo discutido em cada uma dessas aulinhas. Tá ok? Então, eu vou passar uma vinhetinha e volto já. Solidão apavora, tudo que pode ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando em mim, cantando eu mando a tristeza embora. Vamos começar a pensar sobre quando começou essa ideia de intervenção, tá bom? No início, a maior parte das pessoas, quando precisava apreciar um objeto artístico, seja ele qual for, em qualquer manifestação que ela tenha, ele precisava ir em espaços específicos, tá bom? Então, se eu quero curtir uma peça de teatro, o que eu faço? Eu vou ao teatro, eu tenho que ir ao espaço. Então, eu posso assistir vários espetáculos dentro de um lugar que é próprio para isso, e eu tenho que pagar por isso. Existe toda uma infraestrutura aqui dentro que exige que eu pague por esse espetáculo. Não é diferente no museu. Você paga pouco, pode pagar às vezes R$15 para ver uma exposição. Mas esse pessoal tem um gasto para manter isso aqui funcionando. Tem a questão do seguro. Quando você traz uma exposição para o Brasil, você necessariamente paga um seguro para ter essas obras aqui. Então, o que acontece? Cada um desses espaços, espetáculo de dança, se você quiser assistir um espetáculo de dança, você tem que ir no teatro. Existe toda uma questão de infraestrutura que tem que ser colocada nos custos, então isso vai gerar um custo para você na hora que você for assistir. O grande problema é que isso acaba se torna excludente, porque algumas pessoas podem pagar para assistir e uma grande maioria não. Está errado? Não está errado. Mas a ideia de algumas pessoas lá atrás, no passado, na metade do século XX, é que por que a arte não pode sair de dentro desses espaços e ir para as pessoas que não têm acesso? Por que ela não pode ir para a rua? Tá? Para você entender melhor, porque muito poucos de vocês frequentaram o teatro, foram algumas peças de teatro famosa, que custa muito caro, algum musical muito caro, tá? Mas grande parte de vocês gosta de música. Então, o Lollapalooza, por exemplo, que está aparecendo aqui, ó, muitos de vocês gostariam de ir. Quer dizer, tem tudo a ver com vocês. Só que o ingresso custa R$635 por dia. Tudo bem, você vai pagar a meia, 315, 317 reais, vai. Mesmo assim,
poucos de vocês vão conseguir assistir de verdade um espetáculo como esse. Então, aí fica a pergunta, tá? Será que seria possível dividir isso com as pessoas de uma maneira mais acessível? Será que precisa ser sempre assim? Então, a partir dessas ideias é que começou a se discutir essa possibilidade de tirar isso para fora. Quando é que começa essa história de você questionar as coisas? Tá? Existe um movimento artístico chamado dadaísmo, tá bom? Então esse dadaísmo, ele aparece aí pra gente no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, tá ok? Então, se você der uma olhada aí, ó, dadaísmo ou dada, cavalinho de pau em francês, aconteceu entre 16 e 1922, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Diferente de outros estilos artísticos, ele questionava o quê? Questionava justamente qual era o papel da arte e seu valor cultural. Então, vamos dar um exemplo. Um dos caras que faziam parte do dadaísmo era esse aqui, ó, Marcel Duchamp. Ok? Então, ele questionava: se eu faço uma pintura na rua, em uma parede, não é uma pessoa que está fazendo essa pintura, por que isso não pode ser chamado de obra de arte? Por que a pintura tem que ser feita a óleo ou numa outra tinta específica, numa tela, e ser colocada dentro do museu, e que está no museu vale como obra de arte? Por quê? Então, ele fez o que como uma experiência? Ele pegou este objeto aqui, que é um mictório masculino, tirou esse objeto de uma demolição, higienizou esse objeto e colocou no museu com uma assinatura de um desconhecido. Tá aqui, ó, Harry Mudd. Tá ok? Então, por que ele colocou uma assinatura de um desconhecido? Porque ele sabia que, como ele era muito conhecido e era famoso, se as pessoas vissem isso com o nome dele, talvez elas tentassem estabelecer conexões. Por exemplo, nossa, foi o Duchamp que fez? Então ele está querendo dizer alguma coisa. Que mensagem que esse cara está querendo passar? Como é que essas pessoas reagiriam se isso fosse feito por um desconhecido? Essa é a questão. Será que elas pensariam da mesma forma ou será que elas pensariam de forma diferente? Tá? Ao mesmo tempo, ele pega um objeto pronto. Não foi ele que fez. Tá? Isso aqui foi feito numa fábrica. Mas foi feito por um homem? Foi. Se foi feito por um homem, por que não pode ser considerado uma escultura também? Tá? Então, a partir disso, ele inventa o conceito, a ideia de arte conceitual. Tá bom? Que é quando a ideia que eu tenho por trás do trabalho que está sendo exibido é mais importante do que aquele objeto em si. Então, aproveitando esse tipo de questionamento, um grupo chamado Fluxus, tá, começa a ter ideias. Tudo começa com um cara chamado Jorge Maciunas, um lituano, que estava radicado nos Estados Unidos. Ele batiza o movimento com uma palavra de origem latina chamada fluxo, que significa movimento, escoamento. Então, de que se a arte é uma coisa em movimento, esse movimento necessariamente não ocorre dentro de um lugar específico, ele acontece em qualquer lugar. Tá? Então, o que acontece aqui? Eles criam um manifesto. E esse manifesto vai contra essa ideia de que a arte tem que ser presa dentro de um lugar, dentro do museu, ou dentro do teatro, ou dentro de um espaço específico. Esse aqui é um texto, é um trecho do texto do manifesto deles. Livre o mundo da doença burguesa, da cultura intelectual, profissional e comercializada. Livre o mundo da arte morta, da imitação da arte artificial, da arte abstrata. Promovam uma arte viva, uma anti-arte, uma realidade não artística para ser compreendida por todos, não apenas pelos críticos diletantes e profissionais. Diletante é alguém que faz por hobby, tá ok? Então, se eu gosto de obra de arte, gosto de ir no museu, eu gosto de teatro, eu vou porque para mim virou um hobby. Aproximem e amalgamem os revolucionários culturais, sociais e políticos em uma frente unida de ação. Então, esses caras começam a quebrar o conceito. Um dos exemplos está aqui, ó.
Isso aqui é uma performance na rua. Aqui você vai ver uma plaquinha, ó, fluxos, teatro de rua, grátis. E o cara está fazendo uma performance aqui, tá? Uma outra performance, por exemplo, esse aqui do Alberto Pimenta. Esse português aqui se tranca no zoológico de Lisboa, numa jaula do lado de um macaco, e passa lá um tempo, vivendo. O que ele está questionando? O que a gente pode entender do que esse cara está fazendo aí? Qual a diferença entre eles? Isso é uma interpretação, tá bom? Qual a diferença entre o macaco que está preso dentro da jaula e de um ser humano preso dentro da jaula? Qual que é a jaula? Quem está preso, quem está do lado de fora, se você for analisar, na quarentena você está preso. Mas será que a realidade é a mesma? Então, o objetivo da arte do Fluxos é fazer você pensar sobre coisas, questionar o que está acontecendo, qual é o seu papel. Será as coisas são dessa forma? Posso mudar isso? Então, o objetivo, num primeiro momento, é de questionamento. Tá? Existe uma questão social e política que precisa ser colocada em pauta aí para você poder pensar. Tá? Então, eu vou deixar como tarefa dessa primeira aula para vocês darem uma pesquisadinha sobre o Marcel Duchamp, sobre o Fluxos, tá? E procurem sobre os outros membros do grupo Fluxos. Fora o Jorge Maciunas, tem outras pessoas. Vejam o que eles fizeram, tá? Isso você vai pesquisar por conta. Você está fazendo isso para entender melhor como isso funciona, quais eram as ideias que eles tiveram, para entender melhor o conceito, tá? Eu vou pedir desculpa de novo que esse vídeo está meio amador ainda. Eu não vou entrar aqui nunca do tipo salve galera, não dá, eu ainda não tenho essa desenvoltura toda, quem sabe um dia eu chego lá, mas por hoje é só. Até a próxima aula, tchau.